Bom, começando o governo Collor de 90 a 92 vai ser o primeiro presidente civil democraticamente eleito por eleição direta. Né? O presidente Collor, eleito em 1990, vem com uma missão difícil de resolver o problema econômico pelo qual o Brasil entrava. Né? É interessante que a campanha eleitoral em 1989 ela vai ser marcada por uma grande pluralidade partidária. Né? Pela primeira vez em 25 anos, o Brasil podia novamente escolher seu presidente. Né? Então, nós temos aí uma grande quantidade de partidos e candidatos concorrendo à presidência. É interessante que essa imagem aqui simboliza os principais candidatos, né? E alguns nomes que até hoje estão presentes aí na política nacional, né? Como o Ronaldo Caiado, o próprio Collor, que se tornou senador há pouco tempo atrás, o Lula, que até pouco tempo estava aí no noticiário político, a família Covas, né? O Mário Covas, o grande nome, candidato dessa época, que era o pai do atual prefeito reeleito de São Paulo, o Bruno Covas, o Maluf, né? Entre outros grandes nomes que já não se encontram mais na vida política ou já morreram, né? Faleceram, como Ulisses Guimarães e Brizola. Né? Então foi uma eleição marcada por uma pluralidade, uma ampla participação partidária, política. Né? Então, aqui do lado, eu coloquei para vocês, só para vocês terem uma noção, a cédula eleitoral da eleição de 89, a quantidade de candidatos. Né? Para você marcar, era uma eleição que era por cédula, né? Você marcava o candidato que você queria como presidente. Né? Então, figuras que ainda aparecem no cenário político: Lula, o Roberto Freire, que é presidente do PSB, o Gabeira, ó, que já não está mais presente, mas aparece ainda publicamente. Né? Entre outros aqui, o Maluf, o Mário Covas falecido já, mas a família Covas, o Collor, né? O Enéas, que também até pouco tempo atrás estava no cenário político, também já falecido, o Ulisses Guimarães falecido, o Ronaldo Caiado, que até hoje se encontra no cenário político. Bom, a grande questão a se enfrentar, a ser enfrentada pelo futuro presidente da República seria a questão econômica, sem dúvida nenhuma. Né? E para segundo turno, a gente tem uma polarização aí. Né? De um lado, o Collor, representando as forças da direita liberal, e de outro lado, o Lula, representando as forças sindicais, principalmente a esquerda. Né? Então, batalha final para mudar o Brasil. O que pode ocorrer no país com Lula ou com Collor? E aí a gente tem a Veja aqui rotulando basicamente o plano principal de cada um dos candidatos. Né? A crença no papel do governo para melhorar a vida dos pobres. A confiança na ação das empresas estatais. A fé no calote da dívida externa. Reforma agrária a partir de 500 hectares. E de outro lado a gente tem uma agenda mais liberal, né? O combate aos privilégios da máquina do governo, a questão da moralidade, né? Do combate à corrupção, a tentativa de abrir a economia, promessa de privatizar estatais, aqui uma presença do neoliberalismo, tá vendo? Aumentar o bolo para dividir a renda. A disputa do segundo turno vai ser muito acirrada, dando vitória ao Collor. Né? Os debates eleitorais nesse momento vão ser extremamente acalorados. Aí só algumas questões importantes e, de certa forma, curiosas desse período. Né? Aqui a imagem do último debate, né, que foi o que sagrou a vitória do Collor. Aqui o Silvio Santos,
que chega a se candidatar a presidente, mas depois acaba desistindo, né? Vote 26, e aí o Silvio Santos fazendo campanha eleitoral. É interessante a gente falar disso nesse momento, quando se discute a entrada do Luciano Huck como possível candidato à presidência numa chapa com o juiz Moro, né? Então, a gente já teve esse momento na história do Brasil em outras vezes. O Silvio Santos vai acabar desistindo, e é interessante assim que na época a gente ouvia o discurso voltado para a seguinte expressão, né? Eu vou votar no Silvio Santos porque ele já é rico, ele não vai querer roubar. Né? Aquela ideia de combate à corrupção pela questão social, né? E aqui interessante, os últimos dias para você conhecer de perto a cabeça do homem que está mexendo com sua vida. Aí uma publicação da Playboy, né? E aí é interessante, a Playboy é uma revista feminina que foi criada nos Estados Unidos na década de 50 ou 60, se eu não me engano, mas a Playboy, ela trazia grandes entrevistas, né? A Playboy era conhecida também como uma revista de informação pelas grandes entrevistas que trazia. E na época, o Collor, por representar um jovem, né, de classe média alta, a imagem do Collor vai ser construída toda como a imagem que o Brasil queria ter, né, de uma pessoa jovial, atlética, bonita. Então as mulheres ficavam loucas pelo Collor, porque diziam que ele era bonito, era esportista, era atlético, e o Collor aparecia fazendo esporte radical, sempre fazendo alguma atividade física, né? E ele encantava as mulheres, por isso o motivo dessa chamada, dessa manchete aqui da Playboy, né? E de outro lado a gente tem o Lula, que era um metalúrgico com uma cara não tão aprazível naquela época, pelo menos para a classe média e classe média alta, de simbolismo do Brasil, né? Então, o Collor, enquanto passava aquela figura do indivíduo que deu certo, educado, capaz, o Lula representava justamente o contrário, né? E a propaganda do Collor era de combater a corrupção e colocar o Brasil no mercado global. Então, aqui a gente já vê uma indicação para a proposta neoliberal. É interessante perceber que o combate à corrupção ele vem sendo um mote, uma propaganda constante das disputas eleitorais brasileiras, né? O que representa a presença da corrupção, infelizmente, na nossa vida pública e política há muito tempo. E um dos slogans do Collor era dizer que combateria os marajás. O marajá era aquele indivíduo em grande sentido ligado ao serviço público, que não trabalhava e juntava fortuna, né? A ideia dos marajás no mundo oriental, né? Que eram ricos e não trabalhavam. Então, era um combate no serviço público dos indivíduos que enriqueciam, mas não trabalhavam. Então, isso acabou rotulando todo o serviço público de um serviço desprezível, um serviço de enriquecimento ilícito, né? E a propaganda que o Collor vai fazer em cima dessas questões. Então, a propaganda, como diz aqui a Veja, o caçador de marajás, né? Moralismo e combate à corrupção. E a construção da imagem do Collor como essa imagem de um indivíduo preparado que deu certo, né? Na economia, e aqui a presença da Zélia Cardoso de Mello, que era ministra do Collor, a proposta de uma planificação econômica de estabilidade econômica e combate à corrupção, né? A ideia era planificar a economia para que se estabilizasse a economia brasileira e combatesse a corrupção no serviço público. Isso através da proposta que ficou conhecido como Plano Collor, né? E o Plano Collor, a gente vai ver que vai trazer uma grande queda de popularidade, uma grande recessão econômica, gerando uma crise política que afasta o presidente
sendo marcado pela história do Brasil como o primeiro presidente a sofrer impeachment. Agora a gente tem dois, né? Ele e a Dilma. Em 1992 a gente tem um Collor sofrendo impeachment. Inflação resiste à sucessão de planos de presidente. Aqui é a manchete do Estado de São Paulo falando dos planos do Sarney e do plano Collor que tinha acabado de ser lançado. Tá? Dentro dessa trajetória rápida do governo Collor, agora a gente vai ver no que consistiu o plano Collor e o que na realidade quais foram os efeitos profundos desse plano. Vamos lá. O plano Collor ele é interessante pelo seguinte, se anunciou numa sexta-feira, já vinha um murmurinho logo depois da eleição do presidente que haveria uma planificação econômica, um plano econômico para tentar acabar com os problemas econômicos do Brasil que eram os recorrentes, né? Inflação, desemprego, recessão econômica, falências, dificuldades financeiras, Estado deficitário. Então, todas essas questões precisavam ser resolvidas. E não eram resolvidas desde o fim do milagre econômico brasileiro, na década de 70, que a gente já está falando dos anos 90, né? Daí a expressão a década de 80 como década perdida, né? Porque, na verdade, se patinou num problema, esse problema se aprofundou e não se buscou, não se conseguiu dar uma solução para esse problema. A inflação, ela girava em 84%, haveria necessidade de se combater essa inflação, né? O plano Collor ele foi anunciado sigilosamente, já havia o murmurinho de que o Collor ia anunciar um plano. O anúncio oficial vem numa sexta-feira depois do horário comercial. E foi interessante que assim, as pessoas sabiam que viria um plano econômico, mas ninguém sabia detalhes do plano. E ele foi anunciado justamente numa sexta-feira depois do horário comercial, por um motivo específico que a gente vai comentar aqui. O grande efeito disso foi o seguinte, todo esse sigilo gerou um medo de novo congelamento de preço tão grande, o comércio, os mercados, os produtores, enfim, já vivenciando vários planos durante o governo Sarney que tinham como proposta de combate à inflação, congelamento de preço. Na véspera, quando se anunciou oficialmente que o plano seria anunciado na sexta-feira, na véspera, os produtores e comerciantes jogam o preço dos gêneros alimentícios lá em cima. Então, nós tivemos o preço de gêneros alimentícios aumentando em 300% em 24 horas. Justamente porque se imaginava que a proposta seria um congelamento de preço, pelo menos congela lá em cima. Eu vou ganhar um pouquinho enquanto a inflação não me detonar, né? Então, a proposta era essa. E isso causa uma inflação gigantesca de 300% em 24 horas, né? Olha que efeito já negativo antes do anúncio do plano. O que o plano em si ele determinava? A ideia era diminuir restrição à importação para forçar a diminuição de preço. Isso aqui é uma prática que a gente vê desde lá de Dutra, que a gente vem conversando sobre esse mecanismo, né? Você diminui as barreiras alfandegárias para poder equilibrar a inflação a partir da concorrência, né? A gente sabe o problema disso. O problema disso diretamente é 1. Desemprego e falências. 2. Escassez da reserva cambial. Então a gente tem esses efeitos extremamente danosos sendo praticados por essa tentativa de combate e equilíbrio da inflação. E diminuição da circulação de moeda, né? O que eu quero que vocês entendam, e aí gravem isso, por favor, o espírito do plano Collor era
esse aqui, ó. Tentativa de redução da inflação através do combate ao consumo. A ideia era o seguinte, vamos combater o consumo, que combatendo o consumo, os preços vão ser forçosamente abaixados. Tá? Se as pessoas estão consumindo, não há necessidade de abaixar o preço. Agora, se está sobrando produto na prateleira, o comerciante, o produtor, ele precisa baixar o preço para poder vender. Né? Então a ideia, o espírito, o cerne do Plano Collor era combater a inflação através da diminuição do consumo. Tá? Havia uma necessidade de uma nova mudança de moeda, então você tem a transformação do cruzado novo, que já era a nossa segunda mudança de moeda, né? Do cruzeiro para o cruzado, do cruzado para o cruzado novo. Agora, do cruzado novo, volta-se para o cruzeiro. Para quê? Para cortar aqueles zeros e limpar a moeda novamente da inflação. Então você muda de novo a moeda, né? Aquela mesma estratégia que a gente viu antes. É um combate virtual da inflação, não é um combate real. Porque você substituir 1000 moedas por na verdade, parece que você está combatendo a inflação porque o preço vai baixar, né? Numericamente vai abaixar, mas na realidade você não tem um combate efetivo à inflação. Né? Mas o grande elemento do Plano Collor veio através disso aqui, ó. Bloqueio bancário, em especial a poupança. Por que o plano foi anunciado numa sexta-feira pós-horário comercial? Justamente porque os bancos estariam fechados. Né? O que o plano econômico anuncia? O bloqueio de movimentação bancária de quantias na poupança com valores acima de 50 mil cruzeiros. Tá? Ou seja, se você tivesse lá suas economias guardadas no banco, aí você tem 200 mil cruzeiros lá no banco. É um dinheiro que você tem ou por uma reserva de necessidade emergencial, ou porque você está projetando comprar uma casa própria, ou porque você vai ajudar ao seu irmão numa cirurgia, ou, enfim. Você faz uma reserva ao longo da vida e quer dispor daquele dinheiro para finalidade que for. O Plano Collor bloqueava qualquer movimentação desses valores acima de 50 mil cruzeiros. Né? Por 18 meses, ou seja, 1 ano e meio. Isso foi anunciado, obviamente, numa sexta-feira pós-expediente bancário, justamente para que as pessoas não corressem ao banco para tirar o dinheiro. Né? Qual era o objetivo do Plano Collor? Se eu tenho reserva de dinheiro, eu posso consumir, além até daquilo que eu tenho mensal. Eu ganho mensal 3 mil, gasto 3.500, não tem problema, eu tenho uma reserva no banco que eu consigo cobrir. Né? Ou, se eu gasto 3 mil e a entrada é 3 mil, eu não posso, por exemplo, fazer uma viagem, mas se eu tenho dinheiro guardado, eu posso planejar essa viagem. Né? Eu posso planejar a compra de um automóvel, de uma moto, de um carro, de uma casa, de uma casa de campo, que seja. Né? A ideia do Collor era retirar esse plano de reserva, porque aí as pessoas seriam mais cuidadosas ao consumir. Então o cara, ao invés de consumir dividindo em 10 vezes sem juros, ele pensava 2 vezes, agora eu não tenho reserva, eu tenho que montar uma outra reserva porque eu não posso mexer na minha conta por 1 ano e meio. Né? E pessoal, num momento em que a poupança era o instrumento de investimento mais usado pela classe média brasileira. Né? Então, assim, todo mundo que tinha dinheiro investido,
o mais comum era se investir na poupança. Então pegou boa parte da classe média brasileira e a classe alta, óbvio, né? 50 mil cruzeiros, naquela época devia ser algo em torno de 18 mil reais, mais ou menos, hoje em dia. Se a gente imagina que uma pessoa de classe média ganha um salário aí de 4 mil reais, 5 mil reais por mês, ao longo dos anos você tem uma reserva guardada no banco maior do que 18 mil reais. Então, assim, tinha muita gente que tinha essa reserva, né? E o bloqueio bancário, ele causou um problema econômico que vocês não têm noção, vocês não têm ideia. Imagina o seguinte, você vendeu a sua casa, colocou o dinheiro no banco, enquanto você está procurando outro imóvel. Seu dinheiro está lá. Vamos supor que você vendeu sua casa por 400 mil reais. É mais do que 18 mil reais, então seu dinheiro está lá no banco. Aí você está esperando encontrar uma casa adequada para você comprar e poder se mudar, né? E aí nesse meio tempo vem o bloqueio bancário. Você não pode mais usar aquele dinheiro para a compra da sua casa. E aí? Você vai morar onde? Você vai ter que entregar a casa que você vendeu. Você vai morar onde? Você não tem dinheiro. Aquele dinheiro está bloqueado, né? Então isso acabou sendo como estava ali na matéria da Veja, um terremoto na economia, né? Imagina o seguinte, eu fiz uma promessa de compra e venda de te pagar pelo seu carro um sinal de 30 mil reais e o resto parcelado. Numa promessa de compra e venda, se você não cumpre o combinado, se você desiste da compra, você paga o sinal e o valor do sinal em dobro. Então, você, ao invés de pagar 30, você tinha que pagar 60 mil, né? Como multa rescisória do contrato. Imagina, eu quero comprar seu carro, mas agora eu não tenho condição, porque o dinheiro está bloqueado na poupança. Se você contasse com a boa vontade do cara que estava te vendendo, você podia ligar, olha, não é culpa minha, o cara te isentava da multa, mas nem sempre isso acontecia. Então, assim, isso causou, imagina para o comerciante, o cara que encomendou a mercadoria chegou para ele, na hora de pagar ele não tinha mais dinheiro, porque o dinheiro estava bloqueado. Como é que ele vai fazer? Né? Vai ter que renegociar essa dívida. O cara que nunca deveu, ele vai passar a ser devedor, ou o cara que ia comprar a matéria-prima, o dinheiro está bloqueado, e agora? Como é que ele vai fazer para sustentar o negócio dele, né? Isso causou, na verdade, um desastre econômico. Ninguém esperava, e obviamente a política, nesse sentido, só funcionaria se ninguém esperasse mesmo, né? Então, isso aqui foi um caos total e completo, né? E, além disso, vinha com a cereja do bolo, que era o congelamento do salário, justamente para se evitar o consumo. Então, é toda uma proposta de combate à inflação a partir da restrição do consumo, tá? É óbvio que, após o bloqueio bancário da poupança, o que a gente tem é a popularidade do Collor indo no chão. A popularidade dele foi no chão. Eu me lembro, meu avô, que votou no Collor, odiava o Lula e tal, quando houve o bloqueio da poupança, ele teve um princípio de infarto. Foi parar, quase infartou, né? Foi parar no hospital. Ficou nervoso com isso, com a questão de ter que honrar com os compromissos que ele tinha assumido e não ter agora o dinheiro, né, por 1 ano e meio. Então, acabou tendo uma elevação de pressão, quase infartou. O Collor dizia que ia devolver, depois de 18 meses, o dinheiro corrigido. Isso não aconteceu. Então, até hoje, tem gente com ação na justiça. Vejam, quanto tempo, né? Você entrar na justiça contra o Estado é isso. Até hoje você tem ações na justiça que cobram
a valorização desse dinheiro, né? A correção monetária do dinheiro que ficou parado e que, obviamente, a inflação não acabou com esse plano que foi projetado, né? A gente não teve o fim da inflação, nem controle da inflação, e o dinheiro que ficou bloqueado lá, que você não podia mexer, acabou sendo desvalorizado. Então, até hoje, a gente tem ações na justiça e tem gente ganhando causa. A justiça já deu ganho de causa, vários deles, inclusive meu avô, o dinheiro que estava bloqueado, mesmo depois de morto, ele entrou na justiça quando vivo, mesmo depois de morto, ele tem o direito ainda, né? E aí isso é um bem que é herdado, daquela correção monetária do dinheiro que ficou bloqueado, né? Então, assim, quais foram as consequências diretas do Plano Collor? Aumento do custo de vida, você teve um aumento de 300% em 24 horas, temporária queda inflacionária, que é óbvio, né? Você tirou qualquer possibilidade do cara consumir, você tem uma queda inflacionária, mas isso veio acompanhado de encolhimento econômico. Porque além de você já ter um encolhimento econômico pela restrição do consumo, você tem um encolhimento econômico pela produção e pelo comércio, que agora os caras não tinham dinheiro de movimentação de caixa, né, para comprar a mercadoria, comprar a matéria-prima, né? Então, as consequências diretas foram essas. As indiretas, queda de popularidade. Além disso, se previa a política de privatizações, pagamento dos compromissos internacionais, pagamento da dívida externa. Então, a ideia era privatizar para você desonerar o Estado, né? Então você pegava empresas públicas, vendia para iniciativa privada, sim, o Estado não teria mais gastos com essas empresas e, ao mesmo tempo, você usava esse dinheiro para pagar a dívida. Qual foi o grande problema do Brasil? Durante muitos anos, o Brasil não pagou a dívida. O Brasil pagava juros da dívida. Então, assim, se você tem 100, os juros é 30%, você tem que pagar dessa dívida de 100, 30. O Brasil ia lá e pagava 30. Só que qual é o problema de você pagar os juros da dívida? Que no mês seguinte são mais 30. Aí você paga mais 30. Na verdade, você não deixa a dívida crescer, mas você nunca vai acabar com a dívida dessa forma. O seu dinheiro está indo pelo ralo e o Estado está perdendo patrimônio, né? Boa parte da população que era ligada aos ideais de esquerda achavam que a gente devia dar o calote da dívida mesmo. Ó, não vou pagar, renegocie isso aí, porque senão não pago nada, né? Com a queda de popularidade, a recessão econômica do Plano Collor I, veio o Plano Collor II. Ajuste fiscal. O ajuste fiscal geralmente vem com o aumento da tributação, né? Então, quer dizer, o Estado precisa de mais dinheiro. Vamos cobrar mais impostos, que é completamente impopular. É uma medida completamente impopular você falar de aumento de imposto, porque aumento de imposto necessariamente causa um impacto sobre o custo de vida e causa um impacto sobre a inflação. Fim dos incentivos e subsídios. Ah, pessoal, você pode perguntar, professor, o que isso tem a ver? O governo, em alguns setores, promove incentivo e subsídio. Por exemplo, combustível. Até pouco tempo atrás no Brasil, o combustível tinha subsídio, era subsidiado pelo governo. O governo é como se o governo pagasse uma parte do combustível, por isso que o combustível chegava mais barato para a gente. A partir do momento que o governo para de subsidiar, o preço do combustível vai lá em cima. A mesma coisa se faz de vez em quando com passagem de ônibus, enfim, né? Então, o fim dos subsídios e incentivos promove um aumento do custo de vida também, e demissão de mais de 100 mil servidores públicos. Aquela ideia do combate aos marajás, né? O serviço público não preste a fonte de corrupção. A perspectiva que se tinha do serviço público no Brasil, que de certa forma uma parte da população tem até hoje, né? E aqui a inflação no Brasil, olha só,
R$ 1 de 1997 seria o equivalente a 2 quadrilhões e 750 trilhões de cruzeiros em 42. Olha que bizarro, né? Se chegasse com R$ 1 e trocasse por esse dinheiro e voltasse na máquina do tempo a 1942, você seria o cara mais rico do Brasil, né? E aí a inflação anual pelas décadas, década de 50, 60, aí vem o ano de 64, né, porque é marcante pelo início da ditadura, 70, olha como cai, né, de 92,12 para 19, é um milagre econômico brasileiro, e depois explode de novo, no fim da ditadura militar 110%, governo Sarney 237%, governo Collor 1.200%. Né? O governo Itamar ele já diminuiu um pouco e a queda para o governo Fernando Henrique Cardoso. Tá? Então a gente vai ver como que se resolve finalmente o problema da inflação no Brasil. É claro que a impopularidade do Collor, a queda da impopularidade, ou melhor, a queda da popularidade, né? A impopularidade vai causar uma pressão política sobre o presidente muito grande. Né? E aí começa uma série de pressões políticas que vão gerar o que a gente conhece como o movimento dos caras pintadas. Pessoal, isso aqui é muito significativo, tá? Por quê? Tudo começa com as denúncias do Pedro Collor de Mello. Pedro Collor de Mello conta tudo. E aqui não é o presidente, é o irmão dele. Livro de Pedro Collor liga irmão a orgias, drogas e magia negra. O presidente que se elegeu com um discurso moralista estava ligado a orgias, drogas e magia negra. Além de corrupção. Né? A grande denúncia sobre Collor era a corrupção na campanha. O famoso Caixa 2, que a gente discute até hoje e fala-se tanto na necessidade de uma reforma política para se evitar a Caixa 2 de campanha e tal, não sei o quê. Até hoje a gente discute isso e foi a denúncia que levou o Collor a ser empichado. Né? Então, Câmara depõe Collor em decisão histórica. Presidente respeita o resultado e Itamar assume hoje. Itamar Franco era o vice do Collor. Tá? O movimento dos caras pintadas, ele foi se fortalecendo, o Fora Collor, ele foi se fortalecendo a partir das denúncias de corrupção na campanha eleitoral, Caixa 2, e a partir das denúncias do irmão do Collor. Né? E aí vem o movimento dos caras pintadas, de uma juventude que vai às ruas pressionar pela deposição do Collor. A Constituição de 88 previa o impeachment. Né? E muitos contemporâneos dessa época, muitos estudiosos diziam que esse seria um grande teste à democracia. Porque o impeachment, por mais que seja um instrumento democrático, ele é muito próximo à ideia do golpe, né? Você tirar um presidente eleito democraticamente. Então fica sempre a discussão, o impeachment é um processo democrático, o impeachment é um golpe. Essa é uma discussão que vai muito mais pelo lado da ideologia do que pelo lado concreto. Né? O fato é, o movimento dos caras pintadas, o movimento de uma juventude, vai para as ruas, isso pressiona o Collor e pressiona o Congresso Nacional a abrir o impeachment. Né? Então ele é votado na Câmara, é votado no Senado, como vimos recentemente aí no impeachment da Dilma. Né? Interessante que pouco antes do movimento dos caras pintadas, a gente teve a Globo passando uma minissérie. Era tipo uma novelinha, né? Que eu, às vezes, relato bastante em aula, falando sobre a luta contra o autoritarismo da ditadura militar. Então, é uma minissérie chamada Anos Rebeldes.
Muito legal, é romanceada, né? Mas é muito legal, porque conta a história de um grupo de amigos, que a história começa em 1964, com o início do regime militar. Esse grupo de amigos ainda no colégio, se formando no terceiro ano, né? E se passa ao longo dos 20 anos da ditadura, né? Esses indivíduos indo para a faculdade, depois se formando, casando, tendo filhos, né? E mostra todas as fases da ditadura e alguns que lutaram contra a ditadura, outros que se conformaram, enfim. A gente tem um romancezinho que passou nessa época e foi aquela tal história, né, gente? Naquela época a gente não tinha internet, a gente não tinha uma TV fechada como vocês têm hoje. Vocês veem o canal que vocês querem entre, sei lá, 300 canais, 200 canais. Não tinha Netflix, então você via os canais abertos. E o mais aprazível era a Globo, né? Então muita gente via a Globo. Daí o poder que a Globo tinha também nessa época, né? Que hoje já está um poder mais dividido pelas redes sociais, pela capacidade mais pulverizada de informação. Mas muita gente que tem a minha idade hoje em dia viu isso, né? Viu essa minissérie e acabou se inspirando a lutar contra, por uma questão cívica e tal, a lutar contra um governo que não vinha sendo um governo visto como adequado. Então, a gente percebe hoje que essa minissérie sendo exposta nesse momento específico acabou gerando um ânimo para que o movimento dos caras pintados acontecesse, né? Muita gente foi para o movimento para tomar cerveja e tal, né? Foi para o movimento no oba-oba, mas teve gente que realmente buscou isso, né? Buscou o fim do governo Collor. Bom, Collor deposto pelo impeachment, começa o governo Itamar Franco, que era o vice do Collor, que vai fechar os 4 anos de mandato do Collor, né? Então a gente tem aí o final do mandato do Collor. O governo Itamar, fazendo uma trajetória rápida, né, da popularidade do Itamar, olha que interessante. Em novembro, Itamar assume, a inflação se aproxima de 14%. De 40%. A popularidade dele era de 14%. Né? Em fevereiro, o episódio Lilian Ramos, que eu vou contar para vocês já já. A popularidade dele ainda cai um pouquinho. Em abril, a criação da URV. A gente vai ver o que é o URV. Sobe um pouquinho a popularidade do presidente. Lançamento do real em julho. Olha a popularidade dele como já cresce, para 39%. Né? O plano real, ele foi, na verdade, o plano que controlou a inflação no Brasil e fez o Brasil crescer. Tá? Não é à toa que depois da mudança do cruzeiro para o real, a gente não tem mais mudança de moeda. Né? E a inflação realmente é controlada e cai. É um momento de crescimento econômico no Brasil. Tá? Primeiro, uma organização política, defesa da ordem democrática. Né? Então, o impeachment, o que muitos temiam na época, que o impeachment seria uma abertura para um novo golpe de Estado, né, como aconteceu em 64, isso não se consagrou. A gente continua numa democracia. O Itamar vai governar durante o resto do mandato do Collor. Em 94, novas eleições, a democracia transcorreu. E a formação de um ministério de coalizão, parecido com o que Vargas fez lá no seu segundo mandato na República Liberal, né? Um ministério de coalizão, agregando forças de vários partidos para governar nesses 2 últimos anos. Em relação à política econômica de Itamar, a gente tem uma política nacionalista, um incentivo à industrialização através da isenção fiscal. Isso aqui é muito comum, tá, gente? Muito comum. É discutível, mas é muito comum. Então, você dá isenção fiscal para que a indústria possa produzir, para que a economia se acelere.
Então o Itamar fez isso, o governo Dilma fez, quando baixou o imposto sobre produtos industrializados, o IPI, né? Então não sei se vocês vão se lembrar, teve uma época do governo Dilma que o IPI sobre produtos brancos foi zerado. Então, assim, o que são produtos brancos? Geladeira, fogão, máquina de lavar roupa. Então, esses produtos ficaram muito mais baratos porque as indústrias não precisavam pagar o imposto, né, o IPI. Isso ativou a economia. Por quê? Mais gente comprou, isso gerou emprego, né? A mesma coisa aconteceu com o carro. Teve uma época que houve a diminuição, houve isenção fiscal para o setor automobilístico. Em contrapartida, o setor automobilístico não demitiria funcionários. Então, a gente tem aí a isenção fiscal estimulando o consumo. Tá? Isso vai gerar, como eu já disse para vocês, a criação de postos de trabalho. É claro que a isenção fiscal vai gerar um déficit. Se o governo ganha dinheiro cobrando impostos, se você para de cobrar imposto, você tem uma falta de entrada de dinheiro, né? Por isso a necessidade de privatizações. Então aqui a Siderúrgica Nacional, criada por Vargas lá em 1941, que a gente fala tanto, é privatizada, tá? Pessoal, mais uma vez eu repito para vocês, a ideia de privatização é uma proposta de desonerar o Estado e captar recurso, né? Captar dinheiro para o Estado que possa ser reinvestido. Há uma discussão também muito grande em relação a isso. Quem defende a privatização defende sobre essa argumentação. O Estado não pode ser deficitário, né? Então, vende as empresas estatais e o Estado acumula dinheiro e deixa a iniciativa privada explorar o mercado. Quem não defende a privatização, ataca a privatização, diz que muitas empresas estatais, além de gerar emprego e gerar um mercado de consumo, elas ainda dão lucro para o Estado. Então, é importante manter essas empresas, né? O fato é que, nesse momento, a gente tem, desde o Collor, na verdade, desde o Sarney, né? Mas o Collor um pouquinho mais, o Itamar um pouquinho mais, o Fernando Henrique muito mais, a gente vai ter uma introdução de uma política neoliberal no Brasil, né? A política neoliberal ela vai avançar com força nesse momento. O grande elemento do governo Itamar vai ser o lançamento do Plano Real, que vai ser lançado no governo Itamar, tá? Muita gente rotula a criação do Plano Real no governo Fernando Henrique Cardoso, está errado. Eu já vi colega meu, professor de história, falando isso, está errado, né? E aí eu tive que corrigir o cara porque estava passando uma informação errada. Na verdade não era nem um cara, era uma senhora. Estava passando informação errada, colocou isso inclusive em prova, está errado. O Plano Real ele é desenvolvido no governo Itamar Franco, tá? Não no governo Fernando Henrique Cardoso. O que previa o Plano Real? Arroz salarial. O que é o arroz salarial? É uma diminuição e congelamento de salário, né? Não aumentar salário. Controle do déficit governamental. Então, para o plano dar certo, a gente tem que diminuir os gastos do governo. Como é que a gente faz isso? Através de política de privatização. Vamos vender empresas estatais. E essas privatizações, elas vão encher o Tesouro Nacional para poder segurar o real sem inflação e colocar o real em paridade com o dólar. Pessoal, isso parece uma loucura quando a gente está vendo aí o dólar batendo o patamar de quase R$6, né? Mas no lançamento do Plano Real, o real valia mais do que o dólar. É impressionante dizer isso, né? Mas valia. O real chegou a valer $1. Logo depois do Plano Real. Subiu um pouquinho, chegou a valer $1. Paridade com o dólar. Professor, como é que faz isso? Você vende empresas, qual era o grande mecanismo? Você vende empresas, enche o Tesouro Nacional de dólar, porque você vende, as empresas normalmente que compram são estrangeiras, então você enche o Tesouro Nacional de dólar, abre o mercado para multinacionais, que também trazem dólar, trazem investimento, né?
E aquela tal história do liberalismo econômico. Quanto mais mercadoria você tem sendo oferecida, menor é o preço dessa mercadoria. Quanto mais dólar você tem no mercado, menor é o preço do dólar, né? Então, o Banco Central ficava controlando a quantidade de dólar no mercado. Sempre que o dólar começava a sumir, o Banco Real ia e vendia uma quantidade de dólar, né, num preço baixo. Então, mantinha aqueles dólares circulando no mercado. Isso faz com que o valor do real comparativo ao dólar fique muito pequeno, né? Então, é um momento que a gente tem a paridade com o dólar. Isso foi surreal para quem vivia uma inflação, como é que a gente viu aí ao longo dos governos Sarney e Collor, né? Então, olha só que bizarro. Inflação entre maio e novembro, maio de 93 e novembro de 94. A inflação vinha, ó, alta como sempre foi, né? Chega a bater o patamar de entre 40 e 50 no iniciozinho de 94. Foi anunciado o Plano Real, olha para quanto cai a inflação, um pouquinho acima de 5%. E ela chega em setembro a quase zero, depois sobe um pouquinho, vai ali a 4%. Pessoal, se falar de 4% de inflação para os valores que a gente tinha anteriormente, isso por mês, né, é surreal. Você vinha de valores como 80%, 90%, 200% para 4%. Então, assim, isso assustou a sociedade brasileira, né? Porque você tem, na realidade, uma moeda forte que bate com o dólar. A partir do momento, é aquela tal história, né? Por que a galera adora quando o dólar está baixo? Porque você pode importar produtos que são produzidos no exterior num preço mais baixo, né? Você pode viajar, porque você não vai gastar tanto. Diferente de um dólar a R$6, né? Agora, imagina o dólar de 1 para 1. R$1, $1. Você deve estar pensando, pô, que maravilha, queria que isso voltasse, vou poder viajar, vou poder comprar aparelho de som, tênis, celular, relógio, videogame, seja lá o que for, um preço baixinho, sim. Agora, imagina isso se você fosse um produtor que dependesse de importação de matéria-prima, ou um pecuarista que importava insumo de ração e vacina. O que acontece se você tem um insumo que você precisa chegando bem mais barato? Você pode baixar o valor do seu produto. Sacou? Sacou a grande jogada? Então, o que você faz? Abaixa o preço do produto do seu mercado, a inflação cai. Correto? Seu produto passa a ser mais competitivo, inclusive no exterior. Olha que barato, cara. É assim que a inflação vai ao chão com o Plano Real, né? E um dos grandes mentores, não foi só ele, o Fernando Henrique Cardoso, que fazia parte do Ministério da Economia, era ministro e tal, foi um dos grandes idealizadores do Plano Real. E, óbvio, a popularidade desse cara explodiu. Em 1994, nós tivemos eleições e o Fernando Henrique vai ganhar tranquilinho. Tranquilinho. A alta popularidade do Plano Real reflete na eleição do Fernando Henrique Cardoso, né? Que, na verdade, vai dar continuidade, e ele é eleito por isso, né? Se esperava que ele fosse dar continuidade no Plano Real. Pessoal, o Plano Real foi importante, maravilhoso para a gente? Foi. Mas a gente não pode negar que a gente tem alguns preços a se pagar por isso. Primeiro, o arroz salarial. Para vocês terem uma ideia, funcionário público ficou 10 anos sem reajuste nem aumento de salário. Além disso, a gente privatizou nesse momento boa parte das empresas brasileiras, inclusive as que davam lucro, né? Como a Vale do Rio Doce, era uma empresa que dava lucro, a CSN dava lucro e se privatizou. Ah, professor, por que se privatizou? Porque precisava do dinheiro para manter o Plano Real. 2, porque essas privatizações estavam dentro da lógica
ideológica do grupo político que propunha essas mudanças, que era a construção do Estado mínimo no Brasil, a implantação do neoliberalismo, né? Então, a gente tem que ver os lados positivos e os lados negativos, né? Em relação ao Estado mínimo, uma disciplina fiscal e uma política de privatizações para manter o plano real em funcionamento, né? Saneamento das contas públicas, redução dos gastos. Isso vem através da privatização, isso vem através da demissão de funcionário público e arroz salarial, principalmente funcionários públicos, né? E a reforma, previdência e trabalhista. A trabalhista não aconteceu, tá? A previdenciária, sim. Por que é importante a gente chamar atenção para isso aqui, pessoal? Porque atualmente nós tivemos uma nova reforma previdenciária e uma reforma trabalhista que passou pelo Congresso, pela Câmara, tá? No governo Fernando Henrique Cardoso, ele não conseguiu fazer a reforma trabalhista, tá? Mas a previdenciária ele fez. Por quê? Segundo as leis previdenciárias já de então, alguns setores, as pessoas se aposentavam muito cedo, né? Eu tive um tio que com 45, 46 anos ele estava aposentado, porque o serviço dele era de alta periculosidade, e aí ele ganhava anos extras para aposentadoria pela lei previdenciária. 40 e poucos anos ele estava aposentado, né? E aí o que começou a se discutir no Brasil? Pô, o cara que se aposenta com 40 e poucos anos, ele vai receber do Estado um salário até a morte dele. E esse cara vai viver possivelmente mais, sei lá, 30, 40 anos. Então, são 30, 40 anos que o Estado vai sustentar esse cara, né? A gente não leva em consideração, quando usa esse argumento, que o cara também teve desconto no salário dele durante toda a sua vida como trabalhador para que o Estado pagasse esse salário de aposentadoria para ele, né? O que essa reforma previdenciária do Fernando Henrique fez? Ela reformulou as idades de aposentadoria e diminuiu os valores de aposentadoria, né? Então, por exemplo, segundo eu calculava a minha aposentadoria segundo a reforma previdenciária do Fernando Henrique Cardoso, porque segundo a reforma previdenciária do Fernando Henrique Cardoso, você tinha que ter mínimo de 60 anos de idade e 35 de contribuição. Isso, você calculando, 25 anos, você começa a trabalhar com carteira assinada. Depois que você tiver 60 anos, não, são 65 anos de mínimo para homem e 35 de contribuição. Então, se você começa a trabalhar com 30 anos de carteira, com carteira assinada, você tem, aos 65, a possibilidade de se aposentar. Como eu sou professor, pela lei previdenciária, o professor tem direito à redução de 5 anos de contribuição e de idade. Então, eu comecei a trabalhar, eu me programei para começar a trabalhar com carteira assinada aos 30 anos, para chegar aos 60 eu ter os 30 de trabalho e os 30 de contribuição. Nesse meio tempo, houve agora uma reforma previdenciária que meus cálculos foram para o espaço, né? Qual é a ideia aqui? Se eu dificulto um pouco mais a aposentadoria, eu tenho esse cara trabalhando mais tempo, contribuindo mais tempo e não onerando o Estado, porque o Estado não vai pagar um salário de aposentadoria para ele aos 45 anos, vai pagar só aos 65. Então, são 20 anos a menos de salário que o Estado paga a esse cara e são 20 anos a mais do cara contribuindo para a Previdência, tá? E a trabalhista tinha a proposta de flexibilização das leis do trabalho, o que não aconteceu, a CLT continuou forte. Mas hoje em dia a gente já tem a flexibilização da CLT. Então nós tivemos, durante o governo FHC, privatizações, aumento de tarifa de serviços e arroxo salarial. Isso foi um grande impacto no bolso dos brasileiros, principalmente da classe média, né? Bom, privatizações, principais setores, telecomunicações e energéticos, né? Setores energéticos.
Telecomunicações, a gente tinha empresas estatais. Para vocês terem uma ideia, o telefone antigamente era um patrimônio. O telefone, não tinha telefonia celular ainda no Brasil, né? O telefone fixo era um patrimônio. Quando meus pais se separaram, meu pai ficou com um carro, minha mãe ficou com a linha telefônica, porque era um valor equivalente, para vocês terem uma ideia. Você comprava a linha telefônica. Hoje, eu conheço várias pessoas que não têm mais fixo em casa, só celular. Não tem mais telefone fixo. Né? O celular começa a ser introduzido no Brasil nesse momento, né? Porque a gente tem a privatização da antiga Telerge, que era uma companhia, falando especificamente do Rio de Janeiro, né? Era a companhia estadual de telefonia do Rio de Janeiro, ela é privatizada, empresas do exterior entram e introduzem a telefonia celular no Brasil, né? E aí eu lembro que a primeira entrada da telefonia celular no Brasil, as pessoas eram sorteadas, porque não tinha linha para todo mundo. E aí eu lembro que minha mãe escreveu todo mundo da família, né? Alguns foram sorteados e a gente vendeu a linha, né? Foi uma fonte de renda naquele momento, a gente vendeu a linha. Não tinha interesse, nem tinha grana para ter celular naquela época, a gente vendeu a linha. Então, a telefonia ela foi privatizada nesse momento. Muita gente dizia que a privatização ela traria investimento, que o Estado não tinha condição de investir em serviços melhores. Na teoria, isso acontece, né? Na prática, não necessariamente. A gente olha hoje as campeões em reclamações nos tribunais cíveis do Brasil, nas varas cíveis, telecomunicação, né? Assim, reclamação, hoje, linhas telefônicas e serviço de internet e televisão a cabo, né? São os grandes campeões de reclamação e de demanda judicial, tá? Fortalecimento da moeda, a entrada de dólar transforma a moeda, nossa moeda, o real, numa moeda forte, e déficit da balança comercial, né? Com a política de juros alta, aumento da dívida externa. Então a gente tem déficit da balança comercial justamente porque há uma diminuição do consumo, né? Enfim, são pontos positivos e negativos do governo FHC. E aqui interessante, um infográfico da quantidade de privatizações e de aquisições de recursos através da privatização nos seguintes governos, né? Collor e Itamar, um total de 11,9 bilhões de dólares entrou com a venda de várias empresas, né? A privatização de várias empresas. Algumas totalmente, outras não. Parte do capital. Então, por exemplo, a Embraer era pública e virou uma empresa de capital misto, né? Agora foi vendida para a Boeing, né? E aqui, no governo Fernando Henrique Cardoso, a gente chama atenção para a Vale do Rio Doce, que foi a mais questionada, porque a Vale era uma empresa lucrativa para o Estado, né? E dentro daquela discussão, se você privatiza a empresa, você tem mais investimento. A gente vê aí os dois escândalos da Vale, né? Samarco e Brumadinho, e o caos que foi, uma empresa privada, né? A Telebrás, a Petrobras, que vira capital misto também, tá? Então, o montante a gente consegue comparar. Olha quanto o governo Fernando Henrique Cardoso acumula de recursos com privatização, quase 50 bilhões de dólares, né? E aí o governo Lula, 343 milhões, e o governo Dilma, 57 milhões. Tá? Comparativamente, o governo Fernando Henrique foi o que mais privatizou. E aí a gente vem à reeleição. Professor, mas podia ter reeleição pela Constituição de 1988? Não. Só que Fernando Henrique Cardoso, pelo sucesso do Plano Real, no final do seu mandato,
em 95, em 97, né, consegue passar uma emenda constitucional de reeleição. Isso foi super criticado na época, como a Folha de São Paulo aí estampou. Deputado conta que votou para a reeleição por R$200 mil, né, que na época era um montante significativo. E a Veja, reeleição, a compra de votos no Congresso. A denúncia é que, para passar a emenda constitucional da reeleição para o Fernando Henrique poder se candidatar de novo para mais 4 anos de governo, houve compra de votos de deputados. Na época se abafou a denúncia, mas depois essa denúncia foi constatada pelo relato dos deputados, de que houve realmente compra de votos para que a emenda constitucional ganhasse maioria no Congresso e a reeleição fosse possível, né? Inclusive o próprio Fernando Henrique querendo se candidatar, porque uma das propostas era que a reeleição só valesse para o próximo presidente, né? Mas o Fernando Henrique não permitiu isso. Então a gente tem a emenda constitucional da reeleição passando, por isso que a gente tem a possibilidade de reeleição até hoje, e aí é interessante, né? Porque na época a esquerda foi completamente contrária à reeleição. Aí depois que a reeleição passou, e aí a direita, depois do Fernando Henrique Cardoso, o segundo governo do Fernando Henrique vai ser catastrófico, o Lula entra, né? A vitória do Lula, aí o Lula vai emendar 2 mandatos e consegue reeleger a Dilma por 2 mandatos. Aí quem reclamava da reeleição foram os membros da direita, inclusive aqueles que votaram a favor da emenda constitucional da reeleição. Então a gente vê que não é uma discussão puramente política em relação à teoria política, né? É de favorecimento, de interesse, né? Uma hora você é a favor, outra hora você é contra. Se te favorece, você apoia. Se não te favorece, você critica. Essa é a política brasileira que é feita desde sempre, né? O Fernando Henrique Cardoso ganha essa segunda concorrência eleitoral. A gente tem o segundo mandato começando em 98 e vai até 2002. Esse momento, a popularidade do Fernando Henrique Cardoso estava alta. No entanto, o Plano Real já mostrava alguns sinais de esgotamento, principalmente pela dificuldade do Fernando Henrique Cardoso em conciliar algumas questões importantes. Primeiro, o arroxo da classe média. Segundo, o saneamento do Estado, né? Porque ao mesmo tempo que o Fernando Henrique Cardoso tinha uma política de Estado mínimo, a partir do momento que você vende empresa para segurar o Plano Real, o Estado, para ser mínimo, ele não investe, né? Então você tem uma falta de investimento em infraestrutura, principalmente. Isso gera uma crise industrial, com desaceleração da economia. A falta de investimento do Estado em setores fundamentais, para vocês terem uma ideia, causa um apagão, que está aqui, ó, a vez estampando, né, a imagem de um trabalhador com o nariz de palhaço e uma vela na mão. O que mais falta acontecer? Foi um apagão no Brasil inteiro. Vocês imaginam que seja isso? O Brasil inteiro não ter luz? Apagar o Brasil inteiro, né? E, obviamente, isso afeta mais o setor produtivo, porque sem energia você não produz, né? Então, hoje, a gente tem lá, na verdade, aquele absurdo que foi cometido lá no Amapá, de várias semanas sem luz, aquilo é um absurdo, né? É falta de investimento. A empresa de lá é uma empresa privada, tá? Pessoal, não estou fazendo nenhuma ode contra a privatização, não, tá? Eu sempre digo para os meus alunos o seguinte: a política de privatização, ela não é uma política ruim, mas a gente não pode abraçar essa política como salvação do Estado, né? Principalmente se essa política não for adequadamente controlada. Então, por exemplo, nos Estados Unidos, você tem empresas privadas que, quando cometem algum erro ou quando cometem algum ato como esse lá do Amapá, elas são severamente punidas, com multas altíssimas.
altíssimas. Aqui no Brasil, muitas das vezes, há o perdão. O que aconteceu com a Samarco, por exemplo? Né? A multa paga foi ínfima frente ao efeito e às consequências daquele desastre, tanto da Samarco quanto em Brumadinho, né? Então, assim, a grande questão é você regular. Você tem que ter agências reguladoras que punam as empresas que prestam mau serviço, né? E não é isso que a gente vê. Então, isso traz uma crise industrial, uma recessão econômica com a fuga de dólar, né? E a queda de popularidade do Fernando Henrique Cardoso. Ao mesmo tempo que há essa crise industrial e essa crise econômica, as questões sociais começam a aparecer com mais força. Pressão do MST, pela reforma agrária, criação da CPMF, atenção a isso aqui, tá? Criação da CPMF, que vem sendo discutida a beça hoje em dia, o retorno da CPMF, e aí eu vou falar rapidamente da CPMF para vocês, que eu acho importante. O que foi a CPMF? Contribuição provisória sobre movimentações financeiras. Tá? Ela foi criada em 97 para isso. Contribuição provisória sobre movimentações financeiras. A proposta do imposto é muito interessante. Isso aí é uma contribuição, né? Um imposto temporário, é um tributo temporário. Imposto não, tributo temporário. Mas é muito interessante pelo seguinte: ela incide sobre as movimentações financeiras. O que são movimentações financeiras? Se você compra alguma coisa no cartão de crédito, se você saca, se você transfere, se você deposita dinheiro na sua conta, todas as movimentações financeiras, você tira um extrato, todas as movimentações financeiras são tarifadas. O imposto era de 0,0001% do valor. Né? Aí você pode dizer, pô, professor, isso é até difícil da gente calcular. Né? É difícil. Né? Você movimentou, pagou uma conta de R$300. Quanto dá 0,0001? Sei lá, vamos supor, 3 centavos. Você paga 3 centavos. Mas 3 centavos não é nada. Mas a quantidade de movimentações financeiras no Brasil inteiro, ao longo do ano, gerou um recurso de CPMF gigantesco. Nem o governo que criou essa tarifação imaginava a quantidade de dinheiro que a CPMF iria gerar para o governo. E por que eu acho um dos tributos mais interessantes? Porque é óbvio, quem tem mais dinheiro movimenta maiores quantias e paga mais CPMF do que aqueles que têm menos dinheiro, né? Então é um imposto que ele é muito mais igualitário, né? O pobre muitas das vezes nem conta no banco tem. Então, óbvio que isso não impacta diretamente sobre o pobre. Diretamente, porque muita gente que movimentava muito dinheiro acabava inserindo o valor da CPMF nos produtos, né? Mas, de qualquer forma, a CPMF ela foi criada segundo um propósito interessante. O dinheiro que entrasse através da CPMF seria investido em saúde. Diante dessa proposta nobre, né, porque é uma proposta nobre, você criar um imposto só para investir em saúde, esse imposto foi aprovado como de caráter provisório. O imposto gerou um recurso tão grande ao Estado que de provisório ele virou permanente, porque nunca acabou. Quando é que esse imposto vai ser revogado? No início do governo Lula. Por quê? Boa parte do Congresso Nacional que se opunha ao Lula, tentando minar os recursos do governo, cancela a CPMF. E a CPMF deixa de existir desde então. Atualmente, o governo fala em voltar com a CPMF. Né? Enfim, é nesse momento que a CPMF gera um montante significativo de entrada de dinheiro. Aí vocês me perguntam, professor, então foi tudo investido na saúde? Não. Posso dizer a vocês que a menor parte foi investida. Né? Acabou servindo de entrada de recursos para outras áreas. Agora, uma coisa que a gente pode realmente
vangloriar desse período, além do plano real, é o combate à AIDS. A AIDS era um problema de saúde mundial. A década de 80 tinha sido desastrosa em relação à AIDS. A gente está falando de uma época de liberdade sexual, né? De liberdade não só sexual, mas liberdade, né? O sentido de liberdade no final da década de 80 era diferente do que a gente tem hoje, porque você vinha de 20 anos de autoritarismo. Então, a liberdade era sentida num contexto mais abrangente, né? E junto disso vinha a liberdade sexual. Então, veio uma grande proliferação da AIDS, uma grande transmissão da AIDS, que impactou, porque a AIDS matava muito rápido nessa época. Hoje você já tem todo um desenvolvimento de conhecimento da doença e já fala inclusive em estudos que propõem a cura da AIDS. Ainda é uma doença sem cura, mas que você tem uma vida normal. Na época não, você muitas das vezes morria em meses, né? Que afetava o sistema imunológico, obviamente isso causava o falecimento da pessoa. E isso foi marcante, porque grandes indivíduos contraíram AIDS e acabaram morrendo. Cazuza, Renato Russo, o Lauro Corona, que era um dos artistas mais famosos da época, um jovem, forte, bonito e tal. No basquete internacional a gente tem Magic Johnson, né, que conseguiu ainda ter acesso a um tratamento da época e continua bem até hoje, mas contraiu a AIDS, entre outras tantas figuras que acabaram servindo aí de um alerta. O Fred Mercury, um filme que passou aí há pouco na TV aberta, o Bohemian Rhapsody, que fala da história do Fred Mercury, foi um que contraiu a AIDS, viveu pouco e morreu de AIDS, né? Então, isso impactou muito e a política pública de combate à AIDS avançou muito no Brasil. O Brasil foi reconhecido como um dos países pioneiros no combate à AIDS. Combate, obviamente, não através da cura, mas através da conscientização e da diminuição da incidência da AIDS no Brasil, né? E aí alguns números da reforma agrária, né? Aí é interessante que a gente tem imóveis rurais desapropriados por decreto da reforma agrária. Aí você olha esse infográfico, quem foi que mais imóveis desapropriou para a reforma agrária? Aí você se espanta, pô, Fernando Henrique Cardoso desapropriou mais imóveis do que o Lula e a Dilma, que são mais a favor da reforma agrária. Em número de imóveis desapropriados, sim. Mas se a gente vê de área incorporada, não, né? O governo Lula teve uma incorporação de áreas à reforma agrária muito maior do que o governo Fernando Henrique. Então, assim, desapropriou menos territórios, mas com uma área maior, né? Ambos, como diz ali, ritmo lento. A reforma agrária no Brasil, por mais que tenha desapropriação de imóveis, por mais que tenha desapropriação de áreas incorporadas, ainda continua num ritmo muito lento, né? O segundo governo Fernando Henrique vai ser um governo de recessão econômica, né? Aqui a aprovação da CPMF, tá vendo? Imposto para financiar gastos de saúde passa, tá vendo? O país tem 50 milhões de indigentes, desempregados, 50 milhões. Hoje a gente tem 14, né? E já é um número assombroso. Desemprego cresce 38% no governo Fernando Henrique Cardoso. Fernando Henrique enfrenta maior ato contra o seu governo hoje. Para a FMI, recessão é culpa do governo brasileiro. FHC tomou partido de um dos grupos no leilão da Telebrás. Aí começava a surgir denúncias, privatização não foi imparcial. Blackout atinge 10 estados. IPEA prevê queda de 2,3% do PIB em 99. Governo começa a operação para abafar CPI dos bancos. Tá vendo? Então, a gente tem, no segundo governo Fernando Henrique Cardoso, uma recessão econômica. O Brasil não consegue o sucesso do primeiro mandato e isso abre espaço para a candidatura e eleição do Lula por 2 mandatos. Tá?
A gente para por aqui, porque o governo Lula não vai aparecer no Enem, né? Acho muito difícil partidarização nesse momento de governos nesse porte, mas enfim, a nova república ela tem até o governo Fernando Henrique Cardoso uma necessidade da gente abordar com mais ênfase e mais calma.